Fala galera, tudo bem aí com vocês? Espero aí que todos estejam bem. Eu sou o Marcos, eu sou professor de matemática e todas as aulas eu vou deixar essas orientações para você não esquecer, tá? Algumas orientações que eu recomendo. A primeira, faça anotações. Pausa o vídeo, faça anotações. Essas anotações são importantes, elas farão você memorizar as explicações, os conteúdos. Não precisa não faz anotações só do slide que eu coloco aqui ou de uma anotação. Faça anotações daquilo que eu falar também que não está escrito na tela. Outra orientação: anotar as suas dúvidas das explicações. Se anota as suas dúvidas, deixa aí nos comentários que eu vou estar olhando, tá? Na medida do possível, eu vou estar respondendo. Quando eu chegar na parte dos exercícios, eu sugiro que você tente fazer os exercícios antes de mim. Para o vídeo, olha o enunciado, tenta fazer. Se você conseguiu, ótimo. Se você conseguiu e errou, ótimo também. O que você vai fazer? Você vai olhar a minha explicação e vai refazer os exercícios. Depois você olha a minha explicação, tenta refazer sem olhar, vê se você entendeu o que foi feito. Se não entendeu, de novo, anote a dúvida e esclareça elas. É muito importante isso, certo? E, na medida do possível, fazer simulados. Né? Aí na internet você consegue um monte de simulado aí de vários sistemas de ensino, tá? Né? Para a prova do Enem é importantíssimo você fazer uma série de simulados. Né? Se você conseguir fazer um por semana, ótimo. Se conseguir fazer mais, tudo bem. Certo? Eu sempre vou estar trazendo aqui a correção do simulado do SAS, que eu gosto muito, né, junto com as aulas. E todo o seu esforço, no final, você vai fazer a diferença. Né? O seu esforço que vai fazer a diferença. Não sou eu, não são outros professores, nada. Quem vai fazer a diferença é você, é o seu esforço que vai fazer a diferença. Nós, professores, só estamos aqui para encaminhar todos vocês. Certo? Então, bora pro vídeo de hoje. Pessoal, estamos iniciando aqui a nossa frente 4, aula 1, conceitos básicos de estatística. Tá? Então a gente vai começar bem lá no início, lá da parte de estatística, que a gente vê lá no sétimo, oitavo ano, certo? Bem basiquinho mesmo. Na matriz de referência do Enem, nós temos a competência de área 7, que é compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. E nós temos aqui as habilidades 28, 29 e 30. Habilidade 28. Resolver situação ou problema que envolva conhecimentos de estatística e probabilidade. Habilidade 29. Utilizar conhecimentos de estatística e probabilidade como recurso para a construção de argumentação. Habilidade 30. Avaliar propostas de intervenção na realidade utilizando conhecimentos de estatística e probabilidade. Bom, a estatística, ela tá aí no nosso dia a dia, tá? No nosso cotidiano, e a gente observa isso. Quando tá lá nas eleições, a gente vê lá as pesquisas dos candidatos, seja essa pesquisa para prefeito, governador, presidente e assim por diante. Então lá a mídia apresenta gráficos, né, mostrando para a gente a porcentagem de intenção de votos, e essa pesquisa é coletada informações da população, né? Coleta-se amostras, né? Nas pesquisas de eleição, coletam-se amostras de uma população para fazer pesquisas relacionadas a qual candidato aquela pessoa pretende votar e assim por diante, né? A gente vê aí gráficos, por exemplo, a previsão do tempo, né? Nós temos aí vários sites que mostram infográficos para gente de previsão de chuva, se vai ter sol, qual é a temperatura,
né? Na televisão também, você assiste lá o jornal, mostra a previsão do tempo, mostra uma tabela, mostra um gráfico, uma legenda que tal lugar vai chover, outro lugar vai fazer sol e assim por diante, né? É um conceito, é uma ferramenta que está disponível aí para gente, né? E seja lá qual for a variável que está sendo estudada, né? Nível de educação, emprego, desemprego, e a gente é bombardeado com isso diariamente. Então lá, ó, é a ciência que oferece uma coleção de métodos para produzir e obter dados, organizá-los, resumi-los, analisá-los, interpretá-los e deles extrair conhecimento, certo? E nós temos os processos, né, para isso. A etapa inicial de um processo estatístico a gente chama de estatística descritiva, né? Responsável pelas etapas iniciais do processo estatístico. O que se faz? Coletam-se dados, né? Tá estudando uma variável lá, então a gente coleta os dados, faz uma crítica dos dados. Esses dados são realmente bons para a gente, né, usá-los e tirar alguma conclusão? Depois disso, apresenta-se os dados, ou gráfico, tabelas e assim por diante, né? Que liga diretamente aqui, ó, que é o quarto passo, a apresentação dos dados. Aí colocam-se esses dados em tabelas e ou gráficos. A partir daí, em tabelas e gráficos, a gente vai tirar algumas conclusões, que é o próximo processo, que é a etapa final do processo estatístico, a estatística inferencial. A gente faz uma análise dos dados e a partir dessa análise dos dados, você vai ter que tomar algumas decisões, né? Um exemplo bem recente aí é o que aconteceu na pandemia, né? Chegou uma hora que precisou tomar uma decisão, né? A primeira decisão tomada foi, né, o lockdown, né, fazer com que as pessoas ficassem em casa, né, para não correr riscos, e depois levantando dados e, né, foi feito estudos para criar uma vacina e distribuir essa vacina, né? Então é um exemplo que aconteceu aí é, num passado recente aí, 4, 5 anos atrás. E o principal objetivo é tomar algumas as decisões, né? A partir de toda a análise dos dados que foram apresentados, colocaram em tabelas, gráficos e assim por diante. E numa pesquisa, né, numa determinada variável, você faz uma pesquisa com, por exemplo, uma população, né? População, a coleção completa de todos os elementos, valores, pessoas, medidas, etc., a serem estudados. O censo, a coleção de dados relativos a todos os elementos de uma população. Por exemplo, aqui no Brasil, de 10 em 10 anos, tem o IBGE, faz uma pesquisa que a gente chama de pesquisa censitária. Levanta dados da população inteira, tá? Amostra. A amostra é uma parte da população, uma subcoleção de elementos extraídos de uma população. Por exemplo, nas pesquisas que a gente vê, principalmente de eleição, né, as pesquisas eleitorais, ela é feita com uma amostra da população, né? Não se faz a pesquisa com a população inteira, né? Você não tem condição, verba, principalmente verba, para fazer uma pesquisa eleitoral com a população inteira. Então essa amostra ela é muito bem selecionada, ela vem ao encontro disso aqui, das coletas de dados, da crítica dos dados, certo? Aquela amostra ela tem que ser muito bem selecionada, tá? Para garantir o quê? Garantir que aquela pesquisa feita com aquela amostra represente muito bem a população, certo? Uma pesquisa muito bem feita eleitoral, você pode ver que é difícil ela errar, né? Porque tem uma crítica dos dados, certo? Uma boa apresentação dos dados, certo?
Tá? Então a amostra é um pedaço da população. A gente pega um pedacinho lá para fazer o quê? Tirar conclusões para uma população, certo? Um parâmetro, medida numérica que descreve uma característica de uma população. E a variável, né? A variável é o objeto de estudo, uma característica, uma propriedade, um atributo de uma unidade da população, cujo valor pode variar entre as unidades da população. Pesquisar numa sala de aula qual é a altura dos alunos de uma determinada escola, de uma determinada sala de aula, né? Pesquisar num bairro o estado civil das pessoas. Pesquisar numa cidade ou no estado a porcentagem de pessoas que estão empregadas ou desempregadas. Pesquisar o salário da população. Isso são variáveis, tá? É a característica ou a propriedade daquele objeto que a gente vai estudar, certo? E essas variáveis, elas são divididas em duas características: variável qualitativa, variável quantitativa. Certo? Algumas variáveis, como sexo, estado civil, meio de transporte utilizado para chegar ao trabalho e grau de escolaridade, apresentam como resposta um atributo, uma qualidade ou preferência do entrevistado. Então, sexo lá, masculino, feminino, estado civil, casado, solteiro, divorciado e assim por diante. Meio de transporte utilizado para chegar ao trabalho: carro, metrô, ônibus. Grau de escolaridade: ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação. Tá? Então apresenta um atributo, uma qualidade. Tá? A gente chama esses tipos de variáveis qualitativas. Agora, as variáveis quantitativas, como o próprio nome diz, está relacionada à quantidade, tá? Um número que representa aquela variável. Por exemplo, idade, frequência semanal, tempo de permanência em algum lugar, renda familiar mensal, apresentam como resposta um número. Variáveis desse tipo são denominadas variáveis quantitativas. Você está atribuindo uma quantidade àquele objeto de estudo, à variável. Tá? Por exemplo, pesquisar as idades dos alunos de um determinado colégio, certo? Frequência semanal, né? Quantas vezes você vai à academia na semana, certo? Quantos dias da semana você frequenta a academia? Quantos dias da semana você vai trabalhar? Tempo de permanência em algum lugar. Você foi lá numa consulta médica, qual foi o seu tempo de permanência? Né? Até os atestados médicos hoje, quando você vai lá numa consulta, eles colocam lá, tipo, se você foi lá só para uma consulta e voltou a trabalhar, qual foi o seu tempo de permanência? Lá na espera, até você realizar a consulta e ir embora. E assim por diante. Agora, as variáveis quantitativas, elas são divididas em dois grupos: as variáveis quantitativas discretas e as variáveis quantitativas contínuas. As discretas, elas estão realizadas com um valor inteiro, né? Está atribuído um valor inteiro àquela variável. Ó. São aquelas cujos valores são obtidos por contagem e representados por elementos de um conjunto finito ou enumerável. Num exemplo, no exemplo que a gente deu aqui, ó, por exemplo, frequência semanal. A variável frequência semanal é discreta. Seus valores são 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Quantos dias da semana você vai à academia? Quantos dias da semana você vai ao trabalho? E assim por diante. Em quantos dias da semana você faz atividade física? Certo? Então, uma variável: 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7. E as variáveis quantitativas contínuas, aqui a gente tem aqueles valores que são obtidos por mensuração e representados por valores pertencentes ao intervalo real. Exemplo: o tempo. O tempo é uma variável contínua, certo? Entre 1 segundo e 3 segundos, você tem infinitos submúltiplos aqui entre esses dois valores.
né? Idade também. Você pergunta lá, você tem 30 anos, 14 anos, 15 anos. Na verdade, você tem 15 anos, tantos dias, tantos meses, tantos dias, tantos minutos, quantos segundos, porque o tempo é uma variável contínua, né? Ele está no intervalo real, certo? Você pode atribuir valores entre dois números inteiros, entre dois números racionais, entre dois números irracionais e assim por diante. Olha lá, o tempo de permanência e renda familiar mensal são contínuas e seus valores se distribuem em determinado intervalo real. A variável tempo de permanência, por exemplo, tem os seus valores em horas, por exemplo, pertencentes ao intervalo contínuo. Entre 1 hora e 2 horas, você tem infinitos intervalos de tempo entre eles, tá? Agora a gente vai ver a distribuição de frequências para dados discretos. Vou colocar um exemplo aqui. 20 pessoas foram entrevistadas. O estudo consistia em verificar qual o estado civil de cada um. A tabela a seguir apresenta os seguintes resultados. Então tem aqui, ó, estado civil. Aqui é uma variável qualitativa. Ele dá um atributo para aquela variável, para aquela característica. Olha lá, ó, separado, solteiro, casado, viúvo, e aqui tem um total. Isso aqui é a abreviação de frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? Quantos foram levantados para cada característica. Abrevia aqui para o FA. Então, separado, 3 pessoas responderam separado, 7 pessoas responderam o estado civil solteiro, 8 pessoas responderam o estado civil casado, 2 pessoas responderam o estado civil viúvo. E fazendo a somatória aqui, ó, tem 20 pessoas que foram pesquisadas. A frequência relativa é a divisão da frequência absoluta pelo total. Então, separado, ó, você tem 3 num total de 20. Aqui em forma de fração e aqui em forma decimal. Então, 3 sobre 20 dá 0,15. Aqui, ó, solteiro, 7. 7 num total de 20. Então, 7 sobre 20, 0,35. Casado, 8. 8 no total de 20. Então, dá 0,405 em decimal. Viúvo, 2 num total de 20, que dá 0,10. Tá? E o total aqui, se você somar, tem que dar quanto? Tem que dar 1. Certo? Tem que dar 1 inteiro. Porque o total aqui é 20 no total de 20. E aqui uma coluna de porcentagem. Então, 0,15 corresponde a 15%. Então, 15% das pessoas pesquisadas responderam que são separadas. Aqui, ó, 35% das pessoas pesquisadas responderam que são solteiras. 40% das pessoas pesquisadas responderam que são casadas. 10% das pessoas pesquisadas responderam que são viúvas. E se você somar todas as porcentagens aqui, tem que dar o 100%, que é o total. Certo? Mais para frente a gente vai ver outras tabelas, né? Outro tipo de frequência. A gente vai ver numa outra situação a frequência acumulada, né? Por exemplo, aqui ó, tem 3, aqui acumulado tem 10, aqui acumulado tem 18, aqui o acumulado dá 20, porque somam aqui, ó, 3 mais 7 dá 10, certo? 10 mais 8, 18, 18 mais 2 dá 20, e no último aqui tem que dar um total, mas a gente vai ver isso mais para frente. E para dados contínuos, apegando as mesmas 20 pessoas do exemplo anterior em relação às suas massas corporais. Aqui tem massas, aqui no meu exemplo, colocou aqui, ó, algumas, aqui, isso aqui chama intervalo de classe, tá? Intervalo de classe, intervalo de classe, intervalo de classe, intervalo de classe. Aqui foi dividido em cada classe da seguinte maneira. Esse símbolo aqui é para dizer que o 45 quilos está incluso, só que não tem um tracinho aqui, ó. Significa que o 55 está fora. Inclui o 45, exclui o 55. Então, esse intervalo aqui é de 45 até menos que 55. Aí a outra classe começa nele.
Olha lá, de 55 até menos que 65. A outra classe começa nele, ó, 65 até menos que 75. Aí a outra classe começa no 75 até menos que 85. E a outra classe de 85 até menos que 95. Então, nesse intervalo aqui, são 3 pessoas que têm esse intervalo de massa corporal. Nesse intervalo aqui, são 6 pessoas. Nesse intervalo aqui, tem 7 pessoas. Nesse intervalo aqui, 3 pessoas. E nesse intervalo aqui, uma pessoa somando 20. Então, a massa é uma variável contínua, tá? Uma variável contínua. Apesar que a medida dela, quando você vai lá ao médico fazer pesar, né, a sua massa corporal, aparece às vezes uma casa decimal ou duas, pesou lá, deu 55,6 quilogramas, e às vezes aparecem duas casas decimais, mas na verdade poderia ter muito mais casas decimais para representar a massa. Ela é uma variável contínua, certo? Então aqui foi o básico. A partir de agora a gente vai resolver alguns exercícios aí, pegando gráficos, tabelas e resolvendo algumas situações. Agora dessa aula 1 a gente vai resolver uns exercícios aqui, tá? O primeiro exercício é do Enem, o PPL 2022, a questão 152 da prova azul. Fala assim, ó, uma empresa produz um equipamento para aquecimento de banheiras de hidromassagem. Por meio de uma amostra representativa de seus produtos, registrou em um quadro a quantidade desses equipamentos que apresentaram algum defeito e em quanto tempo isso ocorreu. Tem uma tabela aqui, ó, a durabilidade, né, mês, né, quanto tempo, e o número de equipamentos com defeito. Essa empresa pretende estabelecer um tempo de garantia para esse equipamento, trocando-o caso não dure o tempo de garantia estabelecido. No entanto, a empresa não deseja trocar mais do que 3% dos equipamentos. Com base nessas informações, o tempo de garantia deve ser de... Olha lá, a informação está aqui, ó. No entanto, a empresa não deseja trocar mais do que 3% dos equipamentos. Na tabela aqui a gente tem o total de equipamentos, 400%. E aqui ele fala que, ó, a empresa não deseja trocar mais do que 3% dos equipamentos. O que a gente vai fazer? Calcular 3% de 400. Então, 3% de 400 é pegar 400 e multiplicar por 3%. Ó. Corta 2 zeros aqui, corta 2 zeros aqui, ó, sobra 4 vezes 3, 12 equipamentos. E a pergunta, com base nessas informações, o tempo de garantia deve ser de... Olha aqui, ó, vou criar aqui a frequência acumulada. Olha lá, durabilidade, 1 mês. São 5 equipamentos. O que a gente faz, que nem a gente viu lá no começo lá da aula passada, dessa aula 1, né? Na explicação, a frequência acumulada a gente soma aqui, ó. 5 mais 7, que dá 12. Aqui tem 12 equipamentos. Olha lá, ó, durabilidade em mês, olha lá, ó, 3 meses. 12 equipamentos já apareceu aqui, ó, em 3. Se a gente fosse continuar fazendo essa tabela aqui, ó, 12 mais 38, ia dar 50, 50 mais 12, 62, aí 62 mais 102, dá 164 e assim por diante. Mas 12 equipamentos já bateu aqui, ó, em 3 meses, que é na alternativa A. Nosso próximo exercício aqui, ó, Enem de 2022, a questão 173 da prova azul. Uma instituição de ensino superior ofereceu vagas em um processo seletivo de acesso a seus cursos. Finalizadas as inscrições, foi divulgada a relação do número de candidatos por vaga em cada um dos cursos oferecidos. Esses dados são apresentados no quadro. Aqui, ó, a primeira coluna que é o curso, o número de vagas oferecidas e o número de candidatos por vaga. Qual foi o número total de candidatos inscritos nesse processo seletivo? Olha lá, o candidatos por vaga. Candidatos por vaga. Tá? O que acontece aqui, ó? Aqui você tem
o total de candidatos dividido pelo número de vagas que tem. Por exemplo, isso aqui, ó, número de vagas oferecidas aqui, ó, são 30. E o número de candidatos por vaga é o resultado dessa operação aqui. Tá? Então, se você multiplicar a cruzada aqui, ó, você vai ter que... O número de candidatos na primeira aqui é 180, fazer 30 vezes 6. Ou seja, é multiplicar aqui, ó, esses valores. E depois somar tudo pra gente analisar o que ele tá perguntando quantos tem. Então, aqui, ó, 30 vezes 6, 180. 40 vezes 6, 240. 50 vezes 7, 350. 30 vezes 8, 240. 25 vezes 4 é 100. 25 vezes 5, 125. Aí a gente vai calcular o total, né? A somatória de tudo isso aí. Somando tudo, ó. Aqui vai dar 5. Aqui, ó. 8, 4, 12, 17, 21, 23. 2, 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12. 1.235 candidatos. Tá aqui, ó, na alternativa D. Certo? Então bastava multiplicar aqui, ó, o número de vagas oferecidas por candidatos por vaga. Porque você tem lá o número de vagas vezes candidatos por vaga. Olha lá, ó, vaga e a vaga vai cancelar, vai sobrar quem? A quantidade de candidatos. Por uma análise dimensional também você chega nesse resultado, beleza? Olha lá, ó, questão 142 da prova azul do Enem de 2013. O índice de eficiência utilizado por um produtor de leite para qualificar suas vagas é dado pelo produto do tempo de lactação em dias, pela produção média diária de leite em quilogramas, dividido pelo intervalo entre partos em meses. Para esse produtor, a vaca é qualificada como eficiente quando esse índice é, no mínimo, 281 quilogramas por mês, mantendo sempre as mesmas condições de manejo, alimentação, vacinação e outros. Na comparação de duas ou mais vacas, a mais eficiente é a que tem o maior índice. A tabela apresenta os dados coletados de 5 vacas. Olha lá, os dados relativos à produção das vacas. Então aqui, ó, a primeira coluna tem o tipo de vaca, né? Malhada, mamona, maravilha, mateira, mimosa. Tempo de lactação em dias, a produção média diária em leite, em quilogramas, o intervalo entre partos em meses. Após a análise dos dados, o produtor avaliou que a vaca mais eficiente é a... Então ele dá aqui a eficiência, né? Vou chamar a eficiência aqui de E. Essa eficiência lá é dado pelo produto do tempo de lactação em dias pela produção média. Então é o produto desses dois aqui, ó. Então eu vou chamar de tempo T, a produção P, e ele fala que é dividido pelo intervalo entre partos, que eu vou chamar de I. O que a gente vai ter que fazer? Calcular cada uma aqui, ó. A primeira lá, ó. Malhada. A eficiência dela vai ser lá, ó. O tempo 360 vezes a produção média 12 dividido por 15. Eu vou fazer na calculadora aqui para mais rápido. Então é 360 vezes 12 dá 4.320. Isso aí dividido por 15 dá 288. Certo? Agora a gente vai pegar a próxima. A mamona. Então vai ser lá, ó. 310 vezes 11 dividido por 12. 310 vezes 11. Já vou fazer direto aqui, ó. Dividido por 12.
Aqui dá 284,17. Tá arredondado aqui. A próxima, maravilha. Nós temos 260 vezes 14 dividido por 12. 260 vezes 14, 3.640, dividido por 12, dá aproximadamente 303,33. Aí a próxima aqui, mateira. Então nós temos aqui, ó, 310 vezes 13 dividido por 13. Aqui dá 310. Eu corto o 13 e o 13. E a última aqui, a mimosa. 270 vezes a produção 12 dividido por 11. Então, 270 vezes 12 dividido por 11 dá aproximadamente 294,55. Aquela que tem o maior índice, que ele está falando aqui no texto, é a mateira 310, que está aqui na alternativa D de dado. O quarto exercício aqui, ele diz o seguinte: a distribuição dos salários dos 20 funcionários de uma empresa está representada no quadro a seguir. Então, nós temos aqui o salário, o número de funcionários que tem cada salário, que é a frequência absoluta. Por exemplo, R$ 860, 2 funcionários. R$ 950, 6 funcionários. 1.130, tem um espaço aqui, que é os valores que completam corretamente as lacunas. A gente vai preencher isso aqui, ó. 1.480, 3 funcionários. 2.090, 1. Bom, e aqui tem a frequência acumulada. A frequência acumulada a gente pega sempre e soma com o próximo aqui, ó. Para esse 8 ter aparecido, aqui pegou o 2, somou com 6, deu 8. Certo? Então, 8 somado com quem aqui que dá 16. Então, aqui só pode ser 8, porque 8 mais 8, 16. Agora aqui, ó, 16 mais 3, 19. Certo? Ficou faltando a frequência relativa em porcentagem aqui, ó. 10% dos funcionários recebem R$ 860. Tantos por cento recebem 950, 40%, 1.130 e assim por diante. Essa frequência relativa vem da onde? Você pegar lá ó, a frequência absoluta e dividir pelo total. O total aqui é 20. Você somar aqui, ó, 2 mais 8, 10, 16, 19, mais 1, 20, que é o último aqui da frequência acumulada. Esse 10% veio da onde? De pegar aqui o 2 dividido por 20, que dá 10%. Então, se pegar 6 aqui, ó, dividir por 20, vai dar quantos por cento? Você tem aqui, ó, corta, ó, 6. Corta 1 zero só, né? 1 zero. 6 vezes 10, 60, dividido por 2, que dá 30%. Tá? Ou você poderia pensar que tem aqui, ó, 10 mais 40, 50. Aqui o 15 mais 5, dá 20. Nós temos 50 mais 20, 70. Para chegar no 100, 30%. Então lá, ó, a frequência absoluta 8, a frequência acumulada 19, a frequência relativa 30. Aqui tá aqui, ó, alternativa E, tá? 8, 19 e 30. Beleza? Então esse foi o último exercício aí dessa aula 1, que é bem introdutória, bem basiquinha. E a gente vai continuar trazendo aí aulas da matemática 4.